Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Ouvindo a Consciência. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a ideia desse canal não é ser um canal didático, mas sempre trazer temas reflexivos relacionados à saúde, terapias integrativas, autoconhecimento e assuntos afins. Convidamos sempre profissionais de grande nome em suas respectivas áreas e deixamos com eles o papel de nos fazer refletir. Esperamos que gostem e até o próximo podcast. Um grande abraço. Bom, pessoal, então estamos aí com mais um podcast do nosso canal Ouvindo a Consciência. Esse canal que está disponível nas plataformas do Spotify, do Google Podcast, do Apple Podcast e também no nosso site da 5LB Brasil, das 5 Leis Biológicas Brasil. E hoje estamos aí com o tema, de qual a contribuição que a biocibernética bucal pode dar neste momento que estamos vivendo. Este momento aí, para que esse podcast que eles acabam tornando-se atemporais, Então, para quem ouvir isso mais lá para frente, a hora que tiver passado toda essa situação que estamos vivendo de pandemia, de Covid-19, as pessoas possam entender esse tema muito oportuno. Então, qual a contribuição que a biocibernética bucal pode dar nesse momento que estamos vivendo? Temos aí, então, como convidados o dentista Hamilton Ramires, professor Hamilton, e de última hora aí, Rodriguinho, nos acréscimos do segundo tempo, tivemos a confirmação, a ótima notícia que o professor Jean também está presente nesse podcast aqui, Professor Jean Evraeri. Hamilton e Jean, que são os professores aí da formação que a Consciência Cursos organiza, de biocibernética bucal. Então, passo a palavra aí, antes de mais nada, pode ser para o Hamilton ou para o Jean, vocês que escolham aí. E muito obrigado aí pelo aceite do convite. E vamos falar um pouquinho aí de como a biocibernética bucal, pode contribuir nesse momento que a gente está vivendo. Os mais velhos falam primeiro, Quem que é mais velho de vocês aí? Não precisa nem perguntar, o Jean, pô. Me desculpa aqui, mas perdi o sinal. Tudo que o Vini falou eu não escutei. Então... Deixa eu só esclarecer então para os ouvintes, Esclarecer para os ouvintes que nesse período que estamos de pandemia, as gravações dos nossos podcasts estão sendo feitas pelo Zoom, pela plataforma do Zoom. E o Jean, uma das grandes curiosidades aí dele é que ele vive velejando, ele vive em alto mar, então a conexão dele não está muito boa. Mas passo então para o Hamilton, e Hamilton pode comentar algo a respeito aí, mas eu queria aproveitar só e dar uma sugestão de início aí da sua palavra, Hamilton, para aqueles ouvintes que estão tendo um primeiro contato aí com a biocibernética, acaba vendo o tema desse episódio do podcast, biocibernética bucal, o que é biocibernética bucal? A gente já tem até outros, se eu não me engano, 2 ou 3 podcasts seus, onde você aborda sobre a biocibernética bucal, então fica feito aí o convite para o ouvinte ouvir esses outros episódios que estão muito legais, mas aproveito para pedir para você uma breve introdução, um breve resumo do que é a biocibernética bucal, para daí a gente poder entrar no tema da nossa conversa de hoje. Ok. Posso falar? Toda sua. Primeiro é o seguinte, isso é a primeira vez que eu estou fazendo isso na minha vida, assim. Está sendo muito divertido. Bom, boa noite a todos, espero que todos estejam bem. E é assim, a gente está, como o Vini colocou, vivendo num momento muito, muito especial, em todos os sentidos, Então, eu acho que seria interessante que a gente pudesse conversar um pouquinho com vocês. Infelizmente, vai ser
unilateral a conversa, mas de qualquer forma é uma forma de a gente falar um pouquinho sobre isso. A princípio vou falar um pouquinho do que é a biocibernética, como o Vinícius pediu, mas depois conversar um pouquinho dentro desse conceito da biocibernética, o que, na verdade, ele pode nos ajudar, né? Esse conceito pode nos ajudar a nos ajudarmos e ajudarmos as pessoas. Então, assim, em respeito às pessoas que estão ouvindo e nunca ouviram falar de biocibernética, eu vou dar um breve resumo. O Vinícius já me alertou antes para eu não ficar muito demorando, porque faz 30 anos que eu estudo biocibernética e toda vez que eu vou falar de biocibernética é muito tempo, né? Então não dá para a gente resumir. De qualquer forma, biocibernética é um trabalho que tem como viga mestra a boca humana e utiliza da boca, da interpretação da boca, para entender uma série de relações funcionais, posturais, que o ser humano tem com ele e na vida dele, né? Então, a biocibernética é um estudo aprofundado do ser humano, tendo a boca como referência do espelhamento de todo esse processo de construção humana. Então, é difícil, é bem resumido, mas é isso, né? Então, a gente trabalha com uma técnica odontológica que tem como viga mestra a nossa observação em relação ao que a boca pode nos dizer e quando essa boca está em equilíbrio, o quanto que ela pode repercutir isso ou desequilíbrio na vida da pessoa. Então, é mais ou menos isso, não tenho como fazer um resumo mais resumido do que esse. Esse é o mais resumido que eu posso fazer. Não, eu estou até surpreso, Hamilton, porque quem conhece o Hamilton, né, sabe o quanto ele é apaixonado aí pela biocibernética e até algumas das conversas que já tivemos e aulas aí, né, os cursos que eu já assisti dele, muitas das vezes ele começa falando que falar da biocibernética é a mesma coisa que falar da própria vida dele, né? Ela se confunde aí com a sua vida. Então, imagina só, né? Você apresentar a biocibernética em poucos minutos. Não, a gente poderia... É um sacrifício de tanto. Se você me permite, eu poderia complementar, como falei que é um estudo, né, do ser humano, é um estudo, né? A biocibernética tem como parâmetro o estudo do programa biológico de desenvolvimento humano. Como o ser humano se constrói, como ele é construído, né? E o que pode o destruir, e como faz para resgatar essa construção, que é o que o nosso trabalho busca. E tem como alicerce, né, o programa biológico do ser humano. E o estudo e o aperfeiçoamento. E as nossas intervenções, o trabalho que a gente faz na bio é para resgatar esse programa biológico de desenvolvimento humano. Isso acho que fica mais sintético do que isso, não dá. E você tem razão, eu falar de biocibernética é falar da minha própria vida, porque é me estudando que eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Então, me trabalhando, me estudando, entendendo melhor como é a minha própria vida. Então, é isso. Maravilha, Milton. Muito bom aí. E, gente, acabamos de perder a nossa participação ilustre. O professor Jean aí, acho que está caindo e voltando a conexão, mas vamos tentando. Em algum momento a gente, quem sabe, coloca ele aí se der certo, se não, no final, no bate-papo aí, a gente consegue conectá-lo. Bom, então, acho que a gente pode começar, né, com o tema principal aí do encontro, Hamilton, que seria, né, as contribuições aí que a biocibernética bucal pode dar nesse momento que a gente está passando, um momento aí que, inclusive, está sendo o eixo central aí de muitas entrevistas que a gente vê, de muitas lives, de muitas discussões. E aí, quando você sugeriu esse tema, né,
Porque a gente já tinha um podcast falando sobre biocibernética bucal e eu achei muito oportuno. Mandei pro Rodriguinho aí, ele falou, pô, show, vamos em frente. Então, qual contribuição que a biocibernética aí pode nos dar nesse momento? Então, assim, olha, Vini, aí, pessoal, como eu estava falando, né, quando a gente estuda o programa biológico humano, a gente entende que não existe separação entre o que é emocional, o que é físico e o que é mental. Isso faz parte de um processo integrado, né? Então, em relação ao que a gente está vivendo, né? O que a gente está vivendo é um problema de saúde, né? Uma pandemia, e que está, como eu costumo, outro dia eu li uma reportagem de uma pessoa comparando isso ao vírus que ataca os nossos computadores. Então, o que o vírus faz quando ele entra no nosso computador é destruir o sistema do computador, o sistema operacional do computador. E é o que hoje a gente está assistindo, né? Porque a gente está percebendo que, como se trata de uma pandemia, é uma questão relacionada a um processo muito mais amplo na discussão do porquê isso está acometendo todo mundo, né? Eu, particularmente, aí não tem como eu não dar a minha opinião pessoal, que é embasada nesse estudo do programa biológico, de que essa situação que a gente está vivendo talvez seja um anúncio, um breve aviso de que o ser humano precisa se cuidar, e cuidando de si mesmo, consequentemente ele vai cuidar melhor do outro e do planeta que ele vive. Então, tem algumas coisas para a gente poder entrar nessa discussão e chegar, talvez, num fechamento, né? E aí não tentando fugir do tema, né? Mantendo o que foi proposto o podcast. Mas é difícil a gente não pensar nessa... Primeiro, contextualizar o que está acontecendo, né? Para a gente poder entender dentro disso o que de fato... Então, qualquer opinião que eu der aqui, ela está sempre embasada em cima de um conceito do programa biológico e de como o ser humano foi construído, qual o potencial humano, como ele utiliza esse potencial humano. Eu acho que o melhor caminho para isso, eu sei que a gente não vai conseguir fazer isso em muito pouco tempo, como a gente tem aqui, mas a gente teria que entender que o que a gente está vivendo é um problema de saúde. Então, se é um problema de saúde, o que é saúde? Primeiro, né? O que significa ser saudável? E é uma discussão que a gente tem comumente no nosso trabalho. Então, conceituar saúde é muito difícil. Falar o que significa ser saudável, né? E dentro do contexto de uma pandemia, de como a gente está vivendo, a individualidade ela fica muito limitada, porque você é colocado num pacote inteiro. Então, existe um pacote e você tem que se enquadrar ali. É como se a gente tivessem todos nós colocando na mesma condição, e não é verdade isso. Isso não é verdade. Existem diferenças entre nós somos individualizados. E, portanto, essa individualidade que a gente cria, o processo que é formado por essa individualidade é o que vai dar alimento ou não para que a gente desenvolva, que a gente perca a saúde, né? Que a gente se desenvolva e perca a saúde. Então, eu acho que assim, falar só da pandemia seria injusto, porque a gente tem outras pandemias acontecendo no mundo e também não é motivo de tanto alarde como a gente está tendo agora. Por que esse alarde está acontecendo? Está acontecendo porque é um vírus que se propaga com muita rapidez e ele pode colocar em colapso o sistema de saúde mundial. É isso, basicamente isso. Mas existem outras pandemias mundiais que também matam tanto quanto e não são tratadas como pandemia porque não se pega, né? Essa aí passa de pessoa para pessoa.
Então, mas o câncer é uma pandemia, não é? As doenças cardíacas são uma pandemia, as doenças... Hoje a saúde mental é uma grande epidemia, as depressões, as alterações psíquicas. Então, dentro desse contexto, o que esse processo que a gente está vivendo traz de novo é que, como eu falei, como um vírus, quando o vírus invade um computador, ele destrói o sistema, ele está mexendo com todos os sistemas, não só o sistema biológico está sendo afetado, o sistema financeiro está sendo afetado, todos os sistemas, está tudo sendo bagunçado, mexido, para talvez, por isso que eu falei que eu acho que isso é um grande recado que a gente está recebendo, né? Para que a gente, de fato, procure entender isso dentro desse contexto e buscar entender o que nos torna mais susceptíveis ou menos susceptíveis a tanto faz, a ter um câncer ou ter uma doença. Espera só um minutinho que eu vou dizer para você. Então, é só um minuto, está tocando meu celular. Fazer ao vivo é isso, Vini. Pronto, desliguei. Quem sabe faz ao vivo. Desculpe. Então, esse processo que... É legal a gente parar para pensar nisso, porque tudo isso que aconteceu trouxe à tona, fez com que o que estava lá dentro viesse à superfície, de todos nós. Então, acho que todos nós vivemos sentimentos e emoções que nunca a gente viveu. E estamos vivendo sentimentos e emoções que nunca a gente teve a oportunidade de viver. Alguns isso vai construir uma pessoa melhor, porque ela já estava nesse caminho de construção de alguém melhor. Em outros, isso não vai ser desse jeito que vai acontecer. Uhum. A gente está vivendo dentro de um processo bem complicado, né? Então, só para a gente ver, esse talvez seja a principal contribuição que a biocibernética trouxe para mim, para que eu compreenda o que está acontecendo hoje. Primeiro que isso era uma coisa que a gente já imaginava que pudesse acontecer. O Dr. Mário Baldani, que, para quem não sabe, foi o fundador da biocibernética, né? Foi o que criou, foi o que iniciou esses estudos, há muitos anos atrás já dizia que o processo mais ou menos próximo do ano que a gente está, quando o planeta estivesse chegando perto de 8 bilhões de habitantes, que o planeta ia passar por grandes transformações necessárias para poder se manter a homeostase na relação do homem com o planeta e do planeta com o homem. Então, a gente está vivendo processos que possivelmente nós vamos viver outras vezes, de outras formas. E já existem esses processos acontecendo, só que não é de uma maneira tão inflamatória como é o que está acontecendo com essa pandemia. Essa pandemia é uma doença inflamatória, ela pega fogo, ela é transmitida muito facilmente. E é por esse motivo que existe essa alteração mundial e o quanto que isso está contribuindo também no sentido de mudar conceitos e valores que estruturam as nossas emoções e os nossos sentimentos, que são os responsáveis pela nossa alteração de saúde, pela nossa fraqueza diante de algo tão simples, nesse caso, né, no caso que a gente está vivendo agora, como é um vírus, né? Você vê um câncer, às vezes a pessoa morre de outra coisa, não morre do câncer. Porque o câncer é algo que demora muito tempo para se manifestar e ele tem uma doença crônica. Essa não, essa ela atinge você de maneira inflamatória e pronto. Aí é muito mais agudo isso. Então, trouxe à tona uma série de possibilidades de reformulação da postura da vida das pessoas. Eu tenho ouvido muito isso em vários lugares. Por quê? Porque a pessoa se sente na necessidade de repensar uma série de questões. Quem vai tirar proveito disso ou não, talvez no meu modo de ver, seja aqueles que vão sair imunes disso. O que é sair imune disso? Imune não é ter pego a coronavírus e desenvolver imunidade. Sair imune disso é não permitir, né? E
que essa situação toda de destruição, né, de reformulação do sistema, te afete negativamente, muito pelo contrário. Isso tem que te afetar positivamente, te trazendo a possibilidade, mesmo que através da dor, né, da dor dos outros, inclusive, né, da dor da humanidade diante disso, do que está acontecendo, mas de entender a nossa própria dor, daquilo que dói em nós, né? Porque acho que com todos vocês, né? E o Vini falou uma coisa interessante no começo, me deixou nervoso, mas tudo bem, então, valeu a pena. Não foi minha intenção. Imagino. Mas que isso que a gente está gravando hoje vai ficar, né? Esse aqui é uma coisa interessante, vai ficar. Então, vai ser muito interessante ouvir isso daqui a algum tempo, sabe? Voltando no Mário Baldani, e lembrando agora um pouco do Dr. Edson. O Dr. Edson, ele falava isso, algumas pessoas que me conhecem, eu conto essa história para todas as pessoas. E quem conheceu o Edson sabe dessa história também. Dr. Edson, para quem não sabe, também foi um mestre nosso da biocibernética. O Dr. Edson dizia que para cada bilhão de habitantes, o planeta o ser humano foi tendo a necessidade de desenvolver o entendimento de uma nova forma de matéria e energia. Então, quando o planeta tinha 3 bilhões de habitantes, ele conseguia dominar o sólido, o líquido e o gasoso. Isso é questão de começo do século passado. Então, em 120 anos, o planeta saiu de 3 bilhões de habitantes e está chegando, está indo para 8 bilhões de habitantes. Para cada bilhão de habitantes, o ser humano foi tendo que se adaptar ao planeta e o planeta se adaptar ao ser humano. E ele teve que, pela necessidade de construção de uma coletividade, de uma relação mais ampla, social, ele teve que... o ser humano foi fazendo, né? foi tendo a necessidade de interpretar uma nova forma de matéria e energia. Então, hoje, nós temos as 7 formas de matéria e energia dominadas pelo homem. A última forma de matéria e energia dominada pelo homem é o hipercondutor. Só existe mais uma forma de matéria e energia que chama-se plasma, que provavelmente o ser humano vai chegar nisso quando o planeta alcançar 8 bilhões de habitantes. E nesse momento que ele chegar nessa final dessa escala, né? Porque isso é uma escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ele tem que mudar de escala, tem que ir para um novo Dó, que seria a 8ª nota, né? Ele vai dominar esse processo e aí, para ele se manter em equilíbrio, ele vai ter 8 bilhões de habitantes. O Dr. Edson dizia que seria impossível um planeta com mais de 8 bilhões de habitantes. Como faz para se manter nesse planeta, usando dos recursos do planeta e se mantendo com 8 bilhões de habitantes? E era esse discurso, mais ou menos. E a gente está diante disso agora, a gente está vivendo isso agora. Então, por isso que eu acho que isso não vai parar aí. Isso vai trazer à tona uma série, acho que a gente está no começo, na pré-escola do entendimento do que realmente está por vir, né? Porque o ser humano ele vai ter que, ou de uma maneira amorosa, contribuir para isso, no entendimento do que significa tudo isso, ou ele vai pela dor. E, infelizmente, isso é uma dor que a gente está vivendo hoje em dia. Então, da mesma forma que individualmente estamos doentes, o planeta também está doente. Existe uma conexão entre tudo isso. E para que isso aconteça, todos os sistemas que até então tiveram sentido na nossa vida, né? Sistemas de relação, sistema econômico, ele vai ter que ser reformulado. Isso vai ter que reavaliado, né? Reavaliado, reprogramado, né? E eu acho que isso é a possibilidade, né? Assim como eu também considero que é uma possibilidade muito grande alguém ter que, por exemplo, uma pessoa que descobre que está com câncer. Existe uma possibilidade muito grande dessa pessoa, através da patologia que ela está vivendo,
reaprender uma série de coisas, reconceituar uma série de coisas, de valores, de hábitos, de comportamento, rever os seus sentimentos, suas emoções, para que ela se torne uma pessoa melhor, e aquilo é exatamente essa atitude que vai fazer ela conseguir passar por aquilo de maneira humana, não desumana. É uma proposta de mudança. Eu acho que a gente está vivendo isso. O trabalho da biocibernética, para quem conhece, para quem não conhece, é um trabalho de reformulação conceitual. É um trabalho que a gente faz uma intervenção na boca para quebrar um padrão de relação, de educação, de valores que estão relacionados a sistemas de vida, né? Isso independente de religião, independente de raça, não importa, todos os sistemas estão envolvidos dentro de um processo que não dá mais para ir adiante. Isso já vinha dando sinais de que isso ia acontecer, né? E em todas as áreas isso é olhado de maneira muito fragmentada. Por quê? Porque cada um fica trabalhando e buscando consertar a sua área. E hoje a gente não tem mais isso. A pandemia nada mais é do que a demonstração de que ou a gente se liga num contexto único e a gente vai... E eu não acho que isso vai ser o suficiente para isso, mas pelo menos ele está dando uma chance para que as pessoas possam reformular-se e mudar de vida. Eu estou te perguntando, como é que faz para a gente ficar imune ao coronavírus, né? Hoje, o que mais tem é isso aí aparecendo, né? Aí eu fiquei pensando nisso, o que poderia ser a possibilidade da imunidade, né? Então aí, se a gente pensar, como hoje também está sendo muito falado, né? Essa coisa do que é científico, né? Eu me baseio só numa visão científica, todo mundo fala assim, né? Então, falando cientificamente, por exemplo, todo mundo sabe, e isso já a medicina já provou, que o ser humano, para ter saúde ou para ter um sistema imunológico, que é os nossos guardiões da nossa vida, a gente tem que ter, dentre outras coisas, existem 3 coisas que são fundamentais. Uma delas chama melatonina, outra delas chama ocitocina, outra delas chama serotonina, não é? Entre algumas, mas essas são muito importantes. Então, a melatonina é o hormônio do sono, não é? A ocitocina do amor, chamam, né? Os românticos chamam o hormônio do amor. E a serotonina é o hormônio da felicidade, o hormônio da alegria, certo? E a gente está vivendo tudo ao contrário disso. Aliás, não é que a gente está vivendo, isso sempre foi assim. Agora, isso está vindo à tona. Então, é delicada essa discussão, porque agora também coloca a pessoa diante de uma situação que ela tem que se trabalhar. Então, por quê? Porque vai vir para fora, vai eclodir. Então, se eu pudesse indicar uma medicação para a imunidade, eu indicaria que a pessoa tenha alegria, tenha amor, sinta amor, que é uma coisa difícil de a gente poder entender plenamente, e durma bem, né? E para isso acontecer, a gente vai respirar bem. E é barato tudo isso, né, Milton? Como? E é barato conseguir isso, né? Não precisa gastar rios de dinheiro em farmácia, isso aí está aí de graça, né? Depende de qual escala de valor você está usando para dizer que é barato, não é? Pode ser que não seja tão barato. Depende da percepção, né, de cada um e de como a pessoa precisa encontrar isso, né, para alimentá-la. Mas você sabe que você falando... Oi, desculpa. Porque não é fácil, né? Essa mudança, essa quebra de padrão, que é a proposta da biocibernética, que é uma quebra de padrão, aproximar aquela pessoa dos potenciais que existem nela, para ela poder conseguir chegar nisso, ela vai ter que mudar a postura. Postura, que é o nosso trabalho. Nós trabalhamos com postura, com melhora de postura de vida, postura de tudo. E aí, quando você faz o trabalho, você possibilita. Agora, se a pessoa não tiver coragem de poder fazer essas transformações, e não é na atitude fora dela, é dentro dela. Dentro dela.
dela. Porque aí ela começa a reformular. E essa reformulação que é necessária que aconteça tanto individualmente como coletivamente para que a gente evolua como espécie. Senão a gente está correndo risco como espécie. Não é? E eu acho que você levantou um ponto aí que eu acho que é bem isso que está acontecendo, que tudo isso que está acontecendo vai depender muito de como as pessoas vão lidar com isso, né? E muito do que vocês falam na biocibernética, eu vi aí nos cursos, né? Da importância da consciência, né? Da expansão de consciência, que lembro muito do Jean falando, né? O saber de si em si. Uhum. E um dos pontos que eu vejo, né? Dos grandes vilões aí que ajuda, ou melhor, que acaba comprometendo, né? Essa expansão de consciência são essas tensões dos sistemas, né? As tensões que eles acabam impactando nas pessoas e, na grande maioria, aquela correria do dia a dia, aquela tensão. E muitos até, inclusive pacientes aí que a gente atende, acaba sempre botando a culpa nisso. Mas eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para parar para pensar. E agora a gente vê que todos foram obrigados a parar, né? E estão todos dentro de casa, então agora não tem mais desculpa. Né? Agora está todo mundo com um tempo. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, né, Hamilton, de pegar todo esse conhecimento, tudo que as pessoas já aprenderam e vêm estudando e passar a assimilar tudo isso. O que você acha? Você vê como uma oportunidade também? Eu vejo, porque é agudo. Uhum. Em fisiologia, né, quando você estuda fisiologia, vai um pouco a fundo, você entende que o primeiro estágio de um processo é o inflamatório, é o agudo. É o agudo, né? Aquele que vem com dor, com sofrimento e tal. E esse estágio ele é reversível. Quando passa da dor, aí fica complicado. Então, eu acho que hoje a gente está vivendo uma coisa aguda e que pode, sim, trazer consciência pela dor. Pela dor. Uhum. O fato de eles ficarem sozinhos, de a gente ficar sozinho com nós mesmos, então, é assim, talvez toda essa vida atribulada que as pessoas tinham, e tudo, essa correria maluca, sempre ela existia para que a pessoa se distanciasse dela mesma, porque ela não gosta dela, não gosta do que ela vê. E agora a gente está diante de uma possibilidade que a pessoa tem de poder se ver de fato. Mas aí a questão é a seguinte, o que ela vai ver? Então, quando eu me olho no espelho, eu me vejo invertido no espelho, mas aquilo que eu vejo, eu sinto o que eu estou vendo. Se olhar é sentir você. E as pessoas, como elas estão muito alteradas em termos posturais, por que se tem muito medo? Que é outra questão que hoje está aflorando, né? Medo. As pessoas têm medo. Medo de morrer, na verdade, né? E esse desespero, esse medo que ela tem de morrer, existe porque, no fundo, a gente sente que a gente é vulnerável a esse tipo de problema. Porque se eu tivesse bem comigo mesmo, se eu tivesse em paz comigo, se eu tivesse tranquilo comigo, eu não teria esse medo. E não necessariamente não tendo medo, eu não vou colocar em risco a vida dos outros. Uhum. Cada um decide a sua própria vida. Mas as pessoas têm medo. Eu acho que o sentimento maior que passou e passa por muita gente atualmente é o medo. E o medo de morrer. Aí a gente pode justificar, não é bem exatamente o medo de morrer, é o medo de ficar no hospital, não ter um hospital para eu poder ir, se eu ficar mal e tal, não sei o quê. Mas não é isso. Não é só isso. Tem mais coisa aí. E isso pode trazer à tona uma possibilidade de consciência de fato e aí de transformação quando isso passar, porque vai passar, tudo passa, isso também vai passar. E o quanto que a pessoa conseguiu. Mas também
coloca as pessoas numa situação de risco muito grande, muito grande. Por quê? Porque as pessoas, diante disso, e não tendo recursos internos para poderem se ajudar, elas desenvolvem o desespero. Então, agora, o que a gente mais ouve é que a gente tem que esperar, tem que esperar, tem que esperar. E esperar é, de fato, uma virtude, porque é esperar que vai te dar a esperança. Só que essa espera, que é a esperança na vida da gente, a gente já não tem mais, as pessoas não têm mais. Uhum. Já não tinham antes. Então, não é a pandemia e tudo que a gente está vivendo, não é isso o responsável por tudo que pode vir a acontecer e que está acontecendo com os seres humanos de um modo geral. Isso já existia, agora ele foi potencializado porque te obrigou, né? Você foi obrigado a quebrar padrões de comportamento e hábitos e uma série de coisas que antes você nem percebia, você não se dava conta, porque vivia-se num processo automático, né? Mas eu acho que, e no nosso caso, né, para quem trabalha com biocibernética, eu vi na lista que tem um monte de gente que já fez isso com a gente, né? A nossa responsabilidade dentro disso é ajudar as pessoas, porque quando isso passar, eu não sei você, Vinícius, que você trabalha com dor também, basicamente com dor. As dores que eu atendo aqui não são só dores no corpo, são dores na alma, às vezes dores profundas. As pessoas vão ter mais dores, estão tendo mais dores. Por quê? Porque ela está enfrentando a questões internas dela. Uhum. Né? Então, e isso traz a possibilidade que ela... Mas isso machuca, isso dói. Então, a biocibernética pode contribuir porque é através do trabalho da bio, que não é só uma intervenção de aparelhos na boca, é um trabalho de reorientação de um programa, uma possibilidade de aproximação da pessoa com os potenciais que já existem nela, porque a partir dessa aproximação, e a gente faz isso através da intervenção bucal, né, com os aparelhinhos, a gente aproxima aquela pessoa de um potencial que ela tem como potencial, mas nem sempre ela está usando. Aí ela precisa reaprender a mudar determinados comportamentos, pensamentos e sentimentos e emoções e atitudes, né, e gesto na vida, para que através dessa transformação mais ampla ela possa resgatar o potencial que tem nela e aí ela vai adiante. E aí ela não só não vai ser atingida por uma pandemia como essa que a gente está vendo, um vírus, né? O vírus, por exemplo, que também é uma discussão que a gente tem. O vírus, dos entendimentos do que significa vírus significa vir a ser. Vir a ser. Então, os vírus, eles são mais antigos do que nós. A base da vida o vírus já existia. E o vírus é um bichinho que não tem vida própria. Para ele poder se multiplicar e crescer, ele precisa se alimentar de algo que já tem em outra célula, em outro ser vivo, certo? Então, por exemplo, as viroses nas crianças, em nós, quando éramos mais crianças, elas existem porque você está entrando no mundo, o mundo está entrando em você e você está crescendo, e a virose é uma forma de você se adaptar a essa nova vida que você está tendo aqui. Então, ela cresce, ela faz você crescer. E a virose, quem tem criança pequena sabe, é febre, inflamação e tal. E no outro dia a criança está num outro tamanho físico, numa outra condição emocional e tal. E isso acontece com todas as viroses. É assim. E esse vírus precisa de uma célula que tem um alimento propício para ele poder se desenvolver. Senão ele não vai se desenvolver. De uma maneira muito simples de entender isso, o câncer, por exemplo, a célula neoplásica, que é a célula cancerosa, ela já existe em nós. A gente precisa de células neoplásicas, que elas fazem um trabalho, de uma maneira muito simplória, para explicar isso, elas fazem um trabalho de lixo, elas recolhem lixo do corpo, elas fagocitam lixo. Por algum motivo
que a gente não sabe, ou por vários motivos, elas confundem o lixo com a célula, elas se alimentam da célula e desenvolvem o câncer. Esse é o mecanismo do câncer. Por que ela tem afinidade pela célula? Porque a célula está tão intoxicada que ela confunde com lixo. Uma explicação bem pedagógica essa. O vírus é a mesma coisa. Ele entra dentro da célula e, se tiver alimento, ele vai se alimentar e vai se multiplicar. Mas o que é esse alimento? Esse alimento, na maioria das vezes, são toxinas. Toxinas. Produzidas pela própria pessoa. Através do quê? Infinitas coisas. Eu iniciei falando sobre a ocitocina, sobre a melatonina, mas tem uma série de outras questões envolvidas, não só a alimentação, a qualidade respiratória dessa pessoa, o sono, os pensamentos, sentimentos, emoções, enfim, o conceito, a relação dela com a tristeza, com a alegria, com a incerteza, com a certeza, com o medo, com a coragem, como é que ela interage com tudo isso. E é isso que vai criar esse meio ambiente para isso se multiplicar. Então, vale mais ainda o trabalho. Se a gente se trabalhar, se a gente chegar ao ponto de ter uma condição postural, funcional, boa, você está respirando bem, você está numa condição postural boa, tua relação está boa com você, você tem a possibilidade de mudança. Só que esbarra num processo mais rigoroso. Então, outro dado característico dessa pandemia aí, né, que a gente está vivendo, a criança morre pouco, né? Tem poucas crianças morrendo disso, quase nada. Morre-se mais de 60 anos. Existem mortes de outras idades, mas é mais de 60 anos. Por que a criança é menos afetada? Porque ela tem um sistema imunológico melhor. É assim que eles explicam para a gente. Se a gente entender imunologia do jeito que eu falei, é lógico que a criança vai ter um sistema imunológico menor, porque ela ainda está em desenvolvimento. Uma pessoa adulta, quando ela passa dos 28 anos, ela já tem uma responsabilidade de cuidar dela própria e, consequentemente, dos outros. Se ela não souber fazer isso, ela vai pagar um preço ao longo da vida. Então, é óbvio que isso vai atingir pessoas de mais idade, que seriam pessoas que deveriam estar, na idade que estão, muito mais organizados internamente, saudáveis em todos esses aspectos que eu citei. Físicos, emocionais, mentais, ou seja, a pessoa está lúcida, está consciente. Então, ela não vai ficar doente. Mas por que uma criança fica também? Primeiro que a gente não tem essa individualidade para a gente poder entender isso. Eu tenho visto, por exemplo, morreu uma pessoa de 30 anos, ela era atleta, fazia ginástica todo dia e mostra ele uma foto, um rapaz bonito, todo dia eu vi, um rapaz bonito, bem bonito, forte mesmo, assim, aspecto saudável. Isso é para determinar que ele é totalmente saudável? Não tem como a gente determinar isso. Eu levo a crer que essa pessoa, ela poderia ser fisicamente saudável. Não bebia, não fumava, não tinha esses hábitos, mas era uma pessoa que vivia deprimida, por exemplo. Ou vivia numa tristeza absurda, uma raiva, ou uma mágoa, ou um ressentimento, ou uma inveja, que são processos de vivência físico, psíquico e fisiológico, né, bioquímico, de uma pessoa que, óbvio, que ela tem o alimento, não só para esse vírus, para qualquer outra coisa se desenvolver. Né? Para mim fica difícil de entender quando é uma criança muito pequena. Aí fica complicado, porque não deu nem tempo. Mas aí entra numa outra discussão, que é a discussão de onde ela veio. Como foi a fecundação, como foi a concepção, como foi a gestação, como foi esse processo todo que também a gente não sabe. O que eu entendo disso é que assim, essa é uma oportunidade de que esse conceito que a biocibernética trabalha, que é um conceito de integração, um conceito de poder ajudar a pessoa através não só de uma intervenção que ajude ela a respirar melhor, a ter uma melhor postura, mas que através dessa intervenção você quebre um padrão de relação que é feito na boca, não vai dar tempo de a gente explicar isso, mas você quebra, libera e aí a pessoa se encontra, ela tem um encontro com o potencial que tem nela.
A partir daí, abre-se, se descortina um processo de possibilidade, que é o que essa pandemia está oferecendo para a gente, não é? Agora, quem vai ver? Não sei, a gente vai ter que esperar para ver. Porém, eu acho que esse é um anúncio. Pelo que eu vejo, pelo que eu noto. Então, como eu falei, voltando àquilo que eu falei, se a pessoa já estava num caminho, ela já está num caminho de se melhorar, de entender o que é valor, o que é valor para ela, o que vale para aquela pessoa, né? Porque está mexendo, inclusive, com valores econômicos da vida das pessoas. E como é que ela vai lidar com isso? O que é poder? O que é ter poder? Né? O que é ser? Que o Jean gosta muito de falar. O que faz parte do estado e do ser? Do estar e do ser. Como é que a gente entende isso? É uma oportunidade. Se vai a pegar e vai fazer as pessoas mudarem, essas pessoas que estão no caminho, eu acredito. As outras que estão distantes, elas estão um pouquinho cegas, não acordaram ainda, talvez isso não resolva. Não é? Porque, senão, todo mundo que tivesse uma doença grave, por exemplo, e tivesse que enfrentar situações, sentimentos, dores que ela nunca enfrentou, ela mudaria. E a gente percebe que existem pessoas que não têm essa força de mudar. Por quê? Porque os hábitos, os comportamentos que foram inseridos no programa biológico de desenvolvimento dela, na criação da singularidade dela, da individualidade dela, foram tão fortes que impregnaram ela de um jeito que, mesmo ela tendo um sofrimento atroz, ela não consegue mudar. Ela não consegue mudar. Então, hoje, existe uma possibilidade. Em relação ao trabalho da biocibernética, ela pode ajudar, é isso. Ela não pode ajudar só na pandemia, ela pode ajudar do coronavírus, ela pode ajudar em tudo, porque ela busca isso. Agora, se a pessoa não fizer esse movimento, aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Em contrapartida, como isso extrai da pessoa aquilo que está um pouquinho mais profundo, mas está nela e ele vem para a superfície, que é o que está acontecendo, aquelas pessoas que estão sofrendo, já estavam sofrendo, elas vão sofrer mais. É mais ou menos que nem o sistema de saúde do Brasil. Falar, não, o sistema de saúde do Brasil sempre foi uma porcaria, todo mundo sabe disso. Mas agora está pagando um preço por esse sistema ser frágil do jeito que ele é. É esse preço que está se pagando. Individualmente, funciona mais ou menos assim. O nosso sistema de saúde, ele é frágil. Meu, individual, aquilo que é meu. E, consequentemente, se eu não tiver, então eu acho que quando passar isso, é uma previsão, tá? Já que vai ficar para o futuro essa história aí, a gente está conversando, então, eu acho que vai aparecer muito mais gente doente, já deve estar, do que estavam antes, porque vai vir à tona. A dor veio, ela teve que lidar com situações, por exemplo, uma coisa que não se fala, e é um dado que minha filha faz psicologia, ela está no último ano, e ela tem os grupos de WhatsApp onde elas discutem saúde mental, então ela está em vários grupos e tal. O índice de suicídio, nesse período de pandemia, ele triplicou praticamente. Não é? Então, por quê? Exatamente por isso que a gente está colocando. Então, assim, eu de fato quero crer que muitas pessoas vão, mas eu acho que isso é um cutucão, sabe? É um choque que a biologia, que a vida, que o universo está dando para nós, para que a gente vá adiante. Então, vamos aprender. Quem acordar para isso vai ser uma maravilha, porque ele vai conseguir, através disso, reformular um monte de coisa na vida dele e ir adiante, de maneira boa. Outros não, outros infelizmente não. E você sabe, Hamilton, que eu estava falando, me fez lembrar até de uma frase que eu li esses dias aí, que eu achei ela sensacional, né? Que vai muito nesse encontro do quanto as pessoas estão aproveitando mesmo esse momento para, né, como uma oportunidade, ou simplesmente vão passar por essa situação e vão retomar todo aquele mesmo padrão, né? Mas o ritmo que a humanidade estava seguindo e estava se comportando, né? Essa frase ela faz um questionamento que, putz,
eu li essa frase à noite, eu fiquei umas boas horas ali martelando, né? E a frase é assim: será que nós não somos o vírus e o vírus é o antídoto? Interessante, né? É interessante. Será que nós não somos o vírus? É um pouco filosófico, né? A gente não vai entrar em questões polêmicas do vírus e tal, mas... Dá para entender perfeitamente, até porque o vírus existia antes de nós. É que nem o português falar que descobriu o Brasil. Aqui já tinha brasileiro aqui, ele não descobriu nada, ele invadiu aqui. Foi assim que aconteceu. Sim. E o Hamilton, eu acho que comentou... é possível, sim. Você comentou agora há pouco aí do Jean, né, sobre a questão do ser e do estar. Eu também lembro muito dele falando sobre isso. E a conexão dele, acredito que voltou aí. Vamos tentar fazer uma participação dele. Jean, tá ouvindo aí? Jean? Rodriguinho, produtor. Vai, produtor. Então. O produtor que me passou essa informação aí, mas acho que o Jean não tá. Quando ele estiver ouvindo o Jean, ele manda a brasa, ele fala aí. Não, é que eu achei que ele estava acanhado, esperando a gente terminar. Jean acanhado nunca, isso nunca vai acontecer. Bom, vamos retomar aqui. Aproveitar então fazer uma pergunta aqui que a Patrícia Tarran fez, né? Em algum momento aí da sua fala, ela perguntou, pede para ele falar sobre a disciplina. E aí, explicando um pouco melhor sobre a pergunta dela, né, ela disse, quando se toma consciência da reformulação de conceitos e valores, pode ser de forma aguda também. E eu não consegui praticar isso na minha vida. Então, ela quer saber a disciplina no sentido para se manter nisso. Para se manter isso. Olha, é assim, é o que eu falei, é difícil, é muito difícil, porque te coloca em situação, a gente está vivendo, né, voltando lá, a gente está vivendo sensações, sentimentos e emoções que a gente nunca viveu, não nessa intensidade, e isso faz com que a gente tenha uma possibilidade que a gente nunca teve. Então, essa reformulação de conceitos e valores, nesse momento, ela vai acontecer de qualquer forma. Vai ser imposto. Você está sendo obrigado a ficar mais em contato com você. Ela te colocou dentro de casa. Qual casa? A sua casa. Essa casa aqui. Mesmo que sua casa esteja cheia de familiares, mas é em você que ela está colocando, porque ela está te mostrando uma realidade que sempre existiu e a gente nunca quis ver. Então, em relação à disciplina, eu não entendi a pergunta da Patrícia. O que ela quis dizer com disciplina? Para se manter isso depois, provavelmente. Então, como faz para depois que isso passar, a gente não cair de novo na enrascada? Então, rapaz, é por isso que eu acho que isso é o primeiro choque. Eu acho que para muitas pessoas não vai ter como acordar. Na verdade, o que vai acordar é a dor. Né? A dor vai vir, porque ela te coloca numa relação, como falei, a gente está vendo um galopante aumento de problemas psíquicos, comportamentais, consequentemente, né? E fora os problemas de saúde que a gente não tem acompanhado. O que eu tenho visto aqui no meu consultório, inclusive eu voltei a trabalhar por causa disso, que as pessoas estão tendo mais dor, muito mais dor, porque é lógico, é óbvio, né? Porque ela está diante de uma possibilidade de mudança, então ela resiste. A dor sempre é uma resistência. Você, Vinícius, como fisioterapeuta, uma vez me explicaram assim, sabe por que criança toma um tombo bem forte e ela não se machuca? Ela cai e você fala, nossa, morreu. Aí ela levanta, dá uma chorada, vai para a festa de novo. E se nós tomarmos aquele tombo daquele jeito, a gente se quebra inteiro, porque a criança ela não resiste à queda, ela cai.
ela não tem resistência. A gente cria resistência. E é a resistência... Muito pelos medos, né? A resistência à queda é que faz você quebrar, é que faz você adoecer, é o que faz doer, né? Não é a queda propriamente dita, mas é a mudança de uma condição postural que te coloca numa possibilidade. Se vai acontecer ou não, aí isso depende de uma série de fatores. Não existe uma receita de uma disciplina que a gente possa manter, né? Talvez a única disciplina que a gente possa manter é tentar, mesmo que depois que a vida volte ao que era antes, possivelmente isso vai acontecer, vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer, ela não se esqueça disso, do que ela viveu. Mas, normalmente, eu tenho uma visão um pouco realista, eu mudei a palavra, antes eu falava pessimista, hoje eu falo realista, que eu acho que é mais realista. Que para algumas pessoas, uma grande parte das pessoas, não vai ser suficiente. Em muito pouco tempo, ela vai cair no automático de novo. Não é? Por quê? Porque ela vai aí entrar dentro de novo de uma rotina, ela vai de novo adormecer esse processo todo, através do preenchimento de ela fazer coisas na vida que ela não tem a mínima vontade de fazer, não é aquilo que ela quer fazer, mas ela faz para poder ganhar dinheiro, para poder pagar as contas dela, ela cai nesse automático e aquilo vai ficar apenas como literatura, uma história a contar. Né? Mas vai, e aí isso provavelmente, ou individualmente ou coletivamente, como a gente está vivendo, vai trazer uma outra, a vida vai vir te dar outra possibilidade. Então, essas são possibilidades, assim como eu sempre afirmei, e entendo assim, e já dei esse exemplo aqui, que o câncer é uma possibilidade. O câncer não vem para a pessoa para matar ninguém. Ele vem para te acordar. Ele vem para te dar a possibilidade. Às vezes ele vem agressivamente, mas ele foi construído. Ele não é uma coisa que você pega do outro. Ele é construído, né? Que são as doenças autoimunes, que é o que a gente está vivendo hoje como pandemia também. E não é falado isso, mas sempre existiu. Então, assim, esse pânico instalado que colocaram, ele assim, sempre existiu. Os fatos estão fazendo com que isso venha tudo à tona, não é? Então, é como se a gente tivesse aquele febrão, tem um febrão, depois sai as pipoquinhas no corpo, que é as cataporas. Depois que sai a catapora no corpo, aí para a febre. Aí fica a coceira daquilo lá até sumir. É o que a gente vai viver. A gente está nesse processo inflamatório aí, né? A gente está nesse momento aí. Isso vai passar. Para alguns, vai deixar cicatriz, para você lembrar, né? Você fala assim, olha, essa aqui foi a catapora que eu cocei. Né? Vai deixar a cicatriz. Para outros não vai acontecer nada. Vai voltar automático e voltar à rotina de vida até que um choque aconteça na vida daquela pessoa. Por quê? Porque hoje a gente tem muitos mecanismos de adormecimento, de controle, de medicação. Não só droga de drogaria, né, como outras drogas, e como todo o aparato do sistema para te fazer esquecer de você. Então, isso está aí presente, a gente está usando um deles aqui, que é a transmissão através aqui do computador. Né? A impessoalidade, a falta de afeto, a falta de carinho, a falta de contato humano, a falta de respeito por uma série os preconceitos, a discrepância socioeconômica, tudo isso, entendeu? Tudo isso é muito complicado, né? Não, com certeza. Hamilton, papo tá uma delícia, tá ótimo, mas estamos caminhando aí para o final do nosso podcast. Certo. Então, queria fazer uma última. Então, ao vivo, ouvirem, né? Depois o cara fica ouvindo isso 2 horas no podcast e não dá. Não dá. Então, queria agradecer você mais uma vez aí pela participação. Com certeza nos encontraremos em outros podcasts aí. Você que já é um convidado especial nosso, né? Já é de casa. Então, eu queria te pedir aí para deixar uma mensagem para os ouvintes
Quer tentar fazer uma última chamada para o Jean? Jean, conseguiu o microfone aí, não? Não, ele fala, mas não sai. Não sai nada. O áudio dele não está funcionando agora. Bom, mas vamos programar um próximo podcast com o Jean. Fiquei triste aí que não deu certo dele participar nesse. Vamos programar um próximo. Quem sabe a gente pega um horário em que ele esteja em solos firmes, com conexão. Para que a gente possa falar melhor com ele. Né? Porque é sempre bom ouvir também o professor Jean aí. O Jean ele tá lá em Paraty, mas ele não tá na cidade. Ele tá no meio do oceano lá, cara, entendeu? Então ele para nos cantinhos lá e ele fica lá. O Jean... Então, você acha que o coronavírus vai matar o Jean? Nunca, rapaz. Nem porque ele não vai pegar. Não é porque ele não vai pegar. Porque não é esse o problema. É porque o cara tá levando a vida. Tem algumas pessoas que o coronavírus não pega, né? É o Jean, a Rainha Elizabeth e aquele cara lá dos Rolling Stones, né? Como que é o nome dele lá? Mick Jagger. Bom, mas, Milton, uma última palavra para o pessoal, uma última mensagem aí para a gente finalizar. Legal. Bom, eu agradeço todo mundo a oportunidade de eu estar mais uma vez colocando para fora as minhas reflexões. Eu peço desculpas porque isso é uma tecnologia nova para mim, eu sou iniciante nisso, não sei fazer, então espero que tenha saído bem. No começo fico meio constrangido de eu estar falando com o computador, mas depois acho que vai melhorando, né? Então agradeço a todos, a gente pode fazer outras vezes, quanto mais a gente faz, quanto mais eu ando de bicicleta, melhor eu aprendo, né? Então eu vou me aperfeiçoando nisso. Mas obrigado por todos ficarem a aula 15 para as 10 da noite, as pessoas juntas com a gente aqui. Tá gravado isso, hein, Hamilton? Você mesmo? Vai fazer mais, hein? Você vai fazer mais. Tá gravado, hein? Promessa é dívida. Já era. A gente faz. E agradeço a todo mundo, e depois que a gente encerrar, a gente fica aí no bate-papo com as pessoas. Beleza, então, Milton. Então, muito obrigado mais uma vez. Espero que o que eu falei possa trazer ajuda para as pessoas e, consequentemente, para os amigos de amigos e parentes, porque essa é uma discussão que eu acho que vale a pena a gente trazer, inclusive colocar isso para as pessoas, para que as pessoas, isso se multiplique, né? Esse conceito se multiplique e que possa trazer coisas boas para todo mundo. Então, é isso que eu penso. Cuidem-se, né? Cuidem-se dentro desse contexto de saúde que a gente falou, além dos outros, que não precisa ensinar, né? Que nem falar assim, tem que lavar a mão. Pô, o cara tem que falar a mão como se a gente não lavasse nunca a mão. Tem gente que não lava, né? Mas eu sempre lavei a mão. Maravilha, Milton. Obrigado, então, mais uma vez. Um grande abraço aí para você. E, como está gravado aí, nos vemos num próximo podcast. Vamos ver. Aí com a presença do Jean. Valeu? O perigoso é eu ficar viciado nisso aqui e aí querer fazer toda hora, cara, entendeu? Quanto mais, melhor. Então, agradecer também aí a participação e toda a produção do nosso querido Rodriguinho. Dá um salve aí, Rodriguinho. Rodriguinho fica quietinho ali. Todo podcast tem uma falazinha minha no final, assim, só para você falar que participou. Só para eu aparecer. Só para entrar o sotaque carioca. Pô, faz uma pergunta aí, ele fica todo acanhado. Já parou de gravar já, Rodriguinho? Não, calma aí, deixa eu finalizar aqui. Ainda não. Então, valeu, gente. Vamos encerrar nosso podcast aqui. E então, lembrando que esse é mais um podcast do nosso canal Ouvindo a Consciência. Lembrando que ele está disponível aí nas plataformas do Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também no site da 5LB Brasil, o site das 5 Leis Biológicas. Sou Vinícius Stefanelli e nos vemos aí numa próxima. Grande abraço, pessoal.